Os anos que transcorreram entre o nascimento de Jesus e o início de seu ministério, por volta dos 30 anos, estão envoltos em um véu de mistério. Muitas vezes, são referidos como seus anos perdidos ou anos de silêncio, porque há pouco escrito sobre eles na Bíblia. Isso levou a muita especulação ao longo da história sobre onde Jesus estava e o que estava fazendo. No entanto, durante esse tempo, a Bíblia não oferece muitos detalhes. Isso indica que, mesmo quando criança, Jesus tinha uma compreensão extraordinária de assuntos espirituais e estava claramente se preparando para cumprir sua divina missão na Terra. Após esse evento, Jesus voltou com sua família para Nazaré e foi obediente a eles. Lucas 2, 51-52. Isso é o último que ouvimos sobre a infância de Jesus, até ele emergir no Rio Jordão para ser batizado por João Batista como um homem adulto, pronto para começar seu ministério. Mateus 3, 13, 17. Onde Jesus esteve entre as idades de 12 e 30 antes de começar seu ministério. Convido você a se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber conteúdo interessante todos os dias. Vamos começar. Há muitas histórias e escritos apócrifos que tentam preencher as lacunas, mas a maioria dos estudiosos acredita que tem pouca veracidade histórica. A própria Bíblia guarda silêncio. No entanto, podemos tirar algumas conclusões razoáveis com base no contexto histórico. Entre as idades de 12 e 30, a especulação é que Jesus permaneceu em Galileia com sua família até ter idade suficiente para aprender o ofício de seu pai terreno, José, como carpinteiro, e trabalhar ao lado dele. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. Isso parece provável, já que os evangelhos se referem repetidamente a Nazaré como a cidade natal de Jesus. Mateus 2, 23, Lucas 4, 16. E também o chamam de filho do carpinteiro. Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. Sugerindo que a carpintaria era uma característica definidora de seus primeiros anos como adulto. É plausível que tenha seguido o ofício de José como carpinteiro ou construtor. A maioria das crianças judias na Palestina do primeiro século teria recebido educação na sinagoga local a partir dos 5 anos. Jesus provavelmente recebeu uma educação judaica típica, envolvendo memorização da Torá, aprendizado do hebraico, estudo dos profetas e dos escritos, e participação em debates sobre as escrituras. Isso provavelmente formou sua forte base de conhecimento bíblico e suas habilidades de ensino, como mostrado em Lucas 4:22, onde todos falavam bem dele e se maravilhavam com as palavras amáveis que saíam de sua boca. Como jovem judeu observante, Jesus teria estudado a Torá e os profetas, frequentado regularmente a sinagoga, observado os festivais religiosos e trabalhado para sustentar sua família. Temos uma pista dessa educação tranquila, mas espiritualmente focada, quando Jesus voltou para ensinar na sinagoga em Nazaré como adulto, e seus vizinhos ficaram admirados com sua sabedoria, perguntando se ele não seria o filho do carpinteiro. Mateus 13, 54, 56. Há alguma evidência que sugere que Jesus se aventurou além de Nazaré durante esses anos. Um trecho insinua que ele visitou Jerusalém regularmente todos os anos. Seus pais foram a Jerusalém para a festa da Páscoa quando Jesus tinha 12 anos, e foram à festa de acordo com o costume. Lucas 2, 41, 42. Isso implica uma prática contínua. Viajar as 70 milhas entre Galileia e Jerusalém fazia parte da vida judaica observante. Alguns teóricos especularam que Jesus viajou para o leste em busca durante esses anos perdidos para estudar com sábios e místicos, mas não há evidência bíblica ou histórica que respalde essa afirmação. Jesus passou um tempo no deserto. Alguns estudiosos sugerem que Jesus viajou para o deserto em retiros espirituais prolongados para se preparar para seu ministério. João Batista estava no deserto, Lucas 1:80. E Jesus mesmo jejuou durante 40 dias no deserto, antes de começar seu ministério, Mateus 4:1-12. Vários profetas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias, passaram muito tempo no deserto antes de sua obra profética.
Esse ambiente proporcionava isolamento para meditação, oração e comunhão com Deus, longe das distrações ordinárias. Quando tinha cerca de 30 anos, era esperado que os homens judeus estivessem casados e tivessem filhos, mas os evangelhos nunca mencionam que Jesus se casou ou teve uma família. Seu estado de solteiro era incomum para um homem judeu tradicional, e pode sugerir que Jesus estava esperando o momento certo para lançar seu ministério público. Em vez disso, os anos perdidos provavelmente foram gastos no anonimato, preparando-se humildemente para sua próxima missão. Embora haja um mistério em torno dos primeiros anos da vida de Jesus, entre os 12 e os 30 anos, seu foco na vontade de Deus e sua preparação espiritual são evidentes em seu ministério posterior. Podemos concluir, com base na evidência das Escrituras, que Jesus passou principalmente vivendo uma vida judaica, devota em Galileia, estudando a palavra de Deus, orando, trabalhando para sustentar sua família e esperando o tempo de Deus. Jesus abraçou a escuridão e a mundanidade terrenas para se preparar para o ápice de seu ministério, glorificando o Pai através de sua morte expiatória e ressurreição. Embora possamos fazer algumas conjecturas, a história completa continua desconhecida. Deus considerou apropriado manter em privado grande parte da vida e do desenvolvimento de Jesus antes de seu ministério, como declarado em João 21, 25. Há também muitas outras coisas que Jesus fez, que, se cada uma fosse escrita, suponho que nem mesmo o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Os anos perdidos permanecem um mistério do plano soberano de Deus, e o momento em que Jesus emergiu para cumprir seu propósito. No final, são os 3 anos de ministério ativo de Jesus que Deus escolheu registrar em detalhes para nossa salvação. O período dos anos perdidos de Jesus nos lembra que, às vezes, o crescimento espiritual e a preparação para o propósito de Deus podem ocorrer na escuridão, longe da atenção pública. Embora desejemos conhecer todos os detalhes da vida de Jesus, devemos lembrar que Deus tem suas razões para manter certas coisas em segredo. Este tempo de preparação de Jesus nos ensina a importância da paciência, humildade e confiança no plano divino, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Assim como Jesus se preparou silenciosamente para seu ministério público, nós também podemos encontrar força e crescimento espiritual nos momentos de espera e aparente inatividade. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos botões que aparecerão para continuar nos assistindo. Abraços e que Deus te abençoe abundantemente.